Consegui esse emprego há pouco tempo. Nada glamouroso, apenas um turno noturno em um frigorífico, organizando estoques e conferindo pedidos. O salário não era grande coisa, mas o trabalho parecia simples. Checar as câmaras frias, monitorar temperaturas e garantir que nada estivesse fora do lugar. Na primeira semana, tudo correu normalmente. O prédio era silencioso à noite, exceto pelo ronco contínuo dos compressores e o estalo ocasional dos canos gelados. Eu circulava pelos corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes, sentindo o cheiro constante de carne e gelo queimado. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Eu estava verificando o estoque quando ouvi um som abafado. Algo entre um gemido e um grito distante. Meu corpo ficou tenso. A princípio, achei que fosse um problema na ventilação, um cano expandindo com o frio. Mas o som veio de novo, e dessa vez, parecia humano. Segui o som até uma das câmaras frias. A porta de metal estava fechada, trancada como deveria. Mas os gritos vinham dali de dentro. Meu coração martelava no peito. Respirei fundo e puxei a alavanca, sentindo o baque do ar gelado contra meu rosto. A luz piscou antes de estabilizar, revelando os ganchos pendurados e os corredores estreitos entre as prateleiras de carne. E então eu o vi. No chão, um corpo pálido, imóvel, os olhos abertos, vidrados, fixos no nada, a pele azulada pelo frio. Meus dedos tremiam enquanto recuei para fora, o ar gelado queimando minha garganta. Aquilo não fazia sentido. Eu mal tive tempo de reagir antes de um estalo atrás de mim me fazer virar. Algo caiu de uma das prateleiras e o som ecoou pela câmara fria. Eu corri e tranquei a porta atrás de mim, sem olhar para trás. Chamei o supervisor, que chegou minutos depois, mas quando ele abriu a porta, o corpo não estava mais lá. Era como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, paralisado, enquanto ele me olhava como se eu fosse um idiota. Talvez eu estivesse cansado, talvez tivesse imaginado tudo. Mas aqueles gritos ainda ecoavam na minha cabeça. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um delírio. Trabalhei normalmente, evitando olhar para aquela câmara fria. Mas no meio da madrugada, os gritos voltaram. E quando abri a porta novamente, lá estava o corpo. O mesmo corpo, no mesmo lugar. Se você chegou até aqui, já deve estar arrepiado, não é? Então, antes de continuarmos, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa história com seus amigos. Isso me ajuda a trazer mais relatos aterrorizantes para você. Agora, continuemos. Eu congelei. Meu cérebro tentava encontrar alguma explicação lógica para o que estava diante dos meus olhos, mas nada fazia sentido. O corpo estava ali de novo, exatamente como na noite anterior. Pálido, imóvel, olhos abertos, pele azulada pelo frio. O ar ao meu redor parecia mais pesado. O silêncio dentro da câmara fria era sufocante, quebrado apenas pelo som distante dos compressores funcionando. Minha respiração saía em pequenas nuvens brancas. Eu queria correr, queria chamar alguém, mas quem acreditaria em mim? Eu já tinha passado vergonha na noite anterior, feito papel de louco. A única coisa que eu podia fazer era me aproximar. Cada passo rangia no piso metálico da câmara. Eu mantinha os olhos fixos no corpo, esperando qualquer sinal de movimento. Nada. A pele parecia endurecida pelo frio, mas os olhos ainda estavam abertos, vidrados, sem expressão. Eu me abaixei devagar, tentando controlar a tremedeira nas mãos, e estendi um dedo hesitante até tocar a pele. Fria, dura, era um corpo de verdade. Não havia dúvida. Engoli em seco. Eu precisava avisar alguém. Levantei-me e saí apressado da câmara, fechando a porta atrás de mim. Corri pelo corredor vazio até o escritório do supervisor. Bati na porta com força, o coração disparado. Nada. Ele não estava lá. Olhei para o relógio na parede. 03h12 da manhã. Talvez ele estivesse em outra parte do prédio. Peguei meu celular, mas como sempre, não havia sinal ali dentro. O prédio era um verdadeiro bunker de concreto e metal. Respirei fundo.
Eu teria que ir até a área administrativa, no andar de cima, para encontrar alguém. Voltei pelo corredor, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Algo parecia diferente. O ar estava mais gelado do que antes. Cheguei até a câmara fria e a porta estava aberta. Meu estômago se revirou. Eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado. Olhei para dentro, sentindo um peso esmagador no peito. O corpo não estava mais lá. Meus olhos percorreram a câmara, os ganchos pendurados, as prateleiras repletas de caixas. Nenhum sinal daquilo que eu tinha acabado de ver. Um estalo ecoou atrás de mim. Meu corpo inteiro travou. Virei-me lentamente. O corredor estava vazio, mas algo parecia errado. O silêncio era absoluto. Nenhum som dos motores, nenhum ruído do sistema de refrigeração. Apenas o eco dos meus próprios pensamentos, misturado ao frio intenso que parecia ter tomado conta do lugar. Eu precisava sair dali. Girei nos calcanhares e comecei a andar depressa em direção à escada. Cada passo parecia arrastado, como se o ar ao meu redor estivesse pesado, denso. Cheguei à porta da área administrativa e empurrei com força. Nada. Trancada. Bati algumas vezes tentando chamar alguém. Nenhuma resposta. Minha única opção era voltar para o andar de baixo e procurar o segurança. Talvez ele tivesse as chaves, talvez... Um barulho interrompeu meus pensamentos. Um som baixo, arranhado, vindo do corredor. Virei a cabeça devagar, sentindo meu corpo enrijecer. E então eu vi. A porta da câmara fria estava novamente aberta. Mas dessa vez, havia marcas no chão. Marcas arrastadas, indo do interior da câmara até o corredor. Meu coração quase parou. Eu sabia o que aquilo significava. O corpo estava se movendo. Meus pés pareciam grudados no chão. O frio já não vinha apenas da câmara frigorífica, mas de dentro de mim, como se minha própria corrente sanguínea tivesse congelado. As marcas no chão eram nítidas, um rastro irregular, como se algo pesado tivesse sido arrastado, desaparecendo na escuridão do corredor. Meu estômago revirava. Isso não podia estar acontecendo. Tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era algum tipo de erro, que talvez algum funcionário tivesse movido o corpo sem que eu percebesse. Mas como? Eu estava ali o tempo todo. Quem mais poderia ter feito isso? Engoli em seco, e mesmo contra cada instinto do meu corpo, que gritava para eu sair dali, segui o rastro. Meus passos eram lentos, medidos, e o único som era o eco dos meus próprios sapatos no piso gelado. A cada passo, a sensação de que eu não estava sozinho crescia. O ar parecia mais denso, como se houvesse algo invisível ali, me observando. Dobrei o corredor, e foi quando vi. As marcas terminavam diante de outra porta de metal. Uma das câmaras menores, usadas para armazenar itens de menor volume. A porta estava entreaberta, uma fresta escura convidando o pior dos pensamentos para minha cabeça. Minha respiração ficou pesada. Eu precisava ver, precisava ter certeza. Com uma mão trêmula, segurei a lateral da porta e a puxei lentamente. O ranger do metal contra o chão pareceu ensurdecedor. O interior era estreito, com prateleiras cheias de caixas e embalagens lacradas. Mas não precisei procurar muito. No fundo, entre duas pilhas de caixas, estava ele, o corpo. Mas agora, ele estava sentado. Minha mente se recusava a processar aquilo. Meu peito subia e descia em respirações curtas, descompassadas. O corpo antes imóvel, pálido e frio, agora estava ali, dobrado contra a parede como se alguém o tivesse colocado naquela posição. Os olhos continuavam abertos, vidrados, mas havia algo diferente. A boca, ela estava ligeiramente entreaberta. Um gemido rouco preencheu o espaço. Meus músculos travaram. Foi um som baixo, quase imperceptível, mas eu o ouvi. Uma tentativa falha de expelir ar, como um suspiro congelado dentro do peito. Um som impossível para um corpo que, pelo que eu sabia, já estava morto há pelo menos 2 dias. Minha visão escureceu nas bordas. Meu corpo inteiro queria fugir, mas eu não conseguia me mexer. Meus joelhos quase cederam quando o som veio de novo.
dessa vez um pouco mais alto. E então, de repente, silêncio. O corpo não se moveu. Os olhos continuavam fixos, vazios. Eu precisava sair dali, agora. Recuando com passos hesitantes, estendi a mão para a porta e a fechei devagar. O clique metálico da trava me trouxe um alívio momentâneo. Mas quando dei as costas para sair do corredor, um baque forte veio de dentro da câmara. Eu gelei. Não foi o som de algo caindo. Foi o som de algo batendo contra a porta. Algo que estava lá dentro. Algo que queria sair. Meu peito subia e descia rápido demais. A pressão na minha cabeça aumentava, como se todo o ar ao redor tivesse ficado pesado. O baque contra a porta ainda ecoava nos meus ouvidos. Eu queria acreditar que tinha imaginado, que o frio extremo estava mexendo com a minha mente, que o cansaço estava me pregando peças. Mas eu sabia que não. Aquilo tinha acontecido. Fiquei parado ali, meu coração martelando no peito, esperando qualquer coisa, outro som, outro movimento, qualquer explicação racional que fizesse sentido. Mas nada aconteceu. O silêncio se arrastou por segundos que pareciam uma eternidade. E então, antes que eu pudesse dar mais um passo, outro baque, mais forte. A porta vibrou. Meu corpo se retesou inteiro. Eu queria correr, queria sair daquele corredor, sumir daquela empresa e nunca mais voltar. Mas minhas pernas estavam travadas. Foi quando a terceira pancada veio. Dessa vez, a porta tremeu tanto que a trava de metal soltou um estalo, como se tivesse cedido um pouco. Meu estômago revirou. Eu precisava sair dali. Agora, girei nos calcanhares e disparei pelo corredor, sem olhar para trás. Meu coração parecia prestes a explodir, e eu nem percebi quando comecei a correr. A porta da sala de segurança ficava do outro lado do prédio, e era a única coisa que me veio à mente. O segurança sempre estava lá, e eu precisava contar o que estava acontecendo. Mas quando cheguei à porta e girei a maçaneta, trancada, bati com força, o pavor crescendo dentro de mim. Ei, tem alguém aí? Pelo amor de Deus, abre essa porta. Silêncio. Comecei a bater com mais força, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Muito errado. O segurança sempre estava ali. Sempre. Mas não havia resposta. Me virei devagar, o suor frio escorrendo pelas minhas costas. O corredor estava vazio, mas uma coisa não estava certa. O ar ao meu redor parecia ainda mais gelado, quase cortante. E então, no fundo do corredor, eu vi. A câmara fria estava aberta. Eu não podia respirar. Não, ela estava fechada quando eu saí. A porta agora estava escancarada, uma escuridão profunda preenchendo o interior. Meu estômago se revirava, mas eu não conseguia me mexer. E então, bem lá no fundo, um som. Baixo. Fraco. Uma respiração. Meus olhos ardiam. O pânico me consumia. A respiração continuava. Rápida. Irregular. E não era minha. Eu não podia mais ficar ali. Girei nos calcanhares e corri pelo corredor o mais rápido que pude. Passei por prateleiras, equipamentos e caixas empilhadas sem nem perceber. Tudo o que eu queria era chegar à saída. Meu coração disparou quando finalmente avistei a porta que dava para o estacionamento dos funcionários. Minhas mãos trêmulas agarraram a maçaneta e eu girei com toda a força que tinha. Trancada. Meu desespero transbordou. Comecei a puxar, bater, tentar forçar a porta, mas nada adiantava. Eu estava preso. E então, atrás de mim, o som de passos. Minha respiração engasgou na garganta. Eles eram arrastados, pesados, vinham se aproximando, lentamente. Virei-me devagar, o corpo inteiro tremendo. E lá estava ele, o corpo, mas agora, de pé. Os olhos estavam fixos em mim. A boca, antes apenas entreaberta, agora se mexia levemente, como se tentasse dizer algo. Mas nenhum som saía. Meu coração martelava no peito. Meus pés estavam colados no chão. Ele estava ali. Ele não devia estar ali, mas estava. E então, finalmente ouvi aquele som, baixo, rasgado, como se viesse de dentro de um pulmão congelado. Um grito. O grito que saiu daquela boca não era um som humano.
Era um ruído distorcido, abafado, como se estivesse sendo puxado para dentro ao invés de sair. Um som quebrado, molhado, com um tom de desespero que parecia arranhar os meus ossos. Minha visão ficou turva por um momento, e eu senti uma pontada de dor latejante no fundo do crânio, como se aquele som estivesse vibrando dentro da minha cabeça. Meu corpo inteiro rejeitava a realidade do que eu estava vendo. Aquilo não podia estar acontecendo. Não fazia sentido, mas eu estava ali. Eu estava ouvindo. Eu estava vendo. E aquele corpo morto, aquele cadáver que deveria estar imóvel dentro da câmara fria, estava de pé, encarando-me com olhos vítreos e vazios, a boca se abrindo e fechando como se tentasse falar, ou gritar de novo. Minha respiração ficou presa no peito. Eu precisava sair dali, mas a porta atrás de mim continuava trancada, e minhas pernas pareciam feitas de chumbo. O ar gelado ao meu redor parecia se fechar contra mim, prendendo-me no lugar, apertando minha garganta como dedos invisíveis. O cheiro metálico e seco do frio misturava-se a algo mais. Um cheiro estranho, quase podre, que não deveria estar ali. O corredor estreito parecia ainda menor agora, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. O corpo deu um passo à frente. Foi um movimento errático, pesado, como se suas articulações não estivessem funcionando direito. Os braços penderam frouxos ao lado do corpo, os dedos pálidos se contraindo levemente. O som que saiu de sua boca dessa vez foi um sussurro áspero, um chiado de ar passando por uma garganta que não deveria mais estar respirando. Meus olhos se arregalaram. O que quer que estivesse acontecendo ali não era natural. Minhas mãos tremiam descontroladamente enquanto eu tateava a maçaneta da porta mais uma vez, tentando forçá-la, puxando e empurrando, socando o metal com a palma da mão. Nada. Trancada. Eu estava preso. E aquilo que estava diante de mim continuava avançando. Um passo, depois outro. A cada movimento, um estalo surdo soava, como se seus ossos estivessem quebrando por dentro. O barulho era úmido, grotesco. Meus olhos se fixaram nos pés da coisa. Eles deixavam marcas no chão. Pequenas poças se formavam onde ele pisava, manchas escuras que pareciam umidade congelada misturada com algo viscoso. Não era sangue, era outra coisa. Meu estômago revirou. Então, sem aviso, a luz no corredor piscou. Uma vez, depois outra. Meu coração pulou no peito. A eletricidade estava falhando? Isso nunca acontecia ali. O prédio inteiro tinha geradores de emergência, mas naquele momento as lâmpadas zumbiam e tremiam, projetando sombras deformadas nas paredes. E, em meio ao clarão intermitente, eu vi algo que fez meu sangue gelar ainda mais. O corpo sorriu. A boca, antes apenas entreaberta, se esticou em um ângulo impossível. Os lábios rachados se curvando em algo que não era um sorriso humano. Não havia emoção ali. Não havia alegria, nem zombaria, nem raiva. Apenas um vazio. Um abismo negro e sem fim dentro daquela expressão. Minha garganta se fechou. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, como um tambor de guerra, enquanto minha mente gritava para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa. Então, quando ele deu mais um passo, como se estivesse prestes a me tocar, eu finalmente me mexi. Joguei meu corpo para o lado, impulsionando-me para longe da porta, correndo de volta pelo corredor sem olhar para trás. Meus pés deslizaram no chão molhado, quase me derrubando, mas eu continuei, desviando das prateleiras, dos caixas empilhados, do frio cortante que parecia estar se espalhando pelo ambiente como uma névoa invisível. Eu não sabia para onde estava indo. Eu só precisava me afastar daquilo. Dobrei uma esquina e quase trombei com uma mesa de inox. Meu peito arfava, meus pulmões queimavam, e por um breve momento tentei pensar. Eu precisava sair, precisava encontrar alguém. Mas aonde ir? O prédio estava quase vazio àquela hora. Os poucos funcionários que ainda restavam estavam espalhados, longe da área de armazenamento. Eu estava sozinho. O som de algo caindo atrás de mim me fez girar o rosto por reflexo. Uma pilha de caixas havia desabado no corredor.
Mas não foi isso que me fez congelar de medo. Entre as caixas espalhadas no chão, uma silhueta se mexia. Era ele, mas agora não estava mais andando. Ele estava rastejando. Minha visão ficou turva por um segundo. Meu corpo inteiro começou a formigar, a adrenalina queimando dentro das minhas veias como fogo. O som de algo úmido e pegajoso se arrastando pelo chão preencheu o silêncio. A luz acima piscou de novo, e por um instante consegui ver melhor. Os braços dele se moviam de forma errada. Não dobravam nos lugares certos. Os dedos se cravavam no piso com força, arranhando o metal, deixando um rastro que não deveria estar ali. Sua cabeça tombava para o lado, os olhos arregalados demais, a boca ainda naquele sorriso distorcido. E então, bem no fundo de sua garganta, um som começou a surgir. Baixo, vibrante, como o gelo rachando em um lago congelado. O grito voltava. Eu não esperei para ouvir. Girei nos calcanhares e corri de novo, passando por corredores desconhecidos, tentando encontrar alguma saída. Eu precisava me esconder, precisava de um telefone, precisava de qualquer coisa, mas tudo parecia errado. O espaço ao meu redor parecia maior, mais escuro, mais frio. As portas que eu lembrava de ter visto antes agora não estavam mais lá. Eu estava preso, e atrás de mim, o som continuava. O grito continuava. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Minha visão começou a ficar embaçada pelo pânico e eu sabia que não conseguiria correr por muito mais tempo. Meus músculos estavam começando a falhar, minhas pernas vacilando a cada passo. Eu precisava de uma saída, agora. E então, do nada, algo me fez parar. Na minha frente, uma porta aberta, uma única sala iluminada no meio daquele corredor escuro. Meu peito se apertou. Era a sala onde guardávamos os uniformes e os pertences dos funcionários. Pequena, sem saída alternativa. Mas naquele momento era a única opção que eu tinha. Sem pensar duas vezes, me joguei para dentro e fechei a porta atrás de mim, trancando-a no mesmo segundo. Meu coração martelava no peito. Eu pressionei as costas contra a madeira, sentindo o suor frio escorrendo pelo meu pescoço. E então, silêncio. Nenhum som de passos, nenhum som de arrastar, nenhum som de grito. A única coisa que eu ouvia era minha própria respiração descontrolada. Mas algo estava errado. O frio parecia ainda mais intenso ali dentro. Minha pele arrepiou inteira. Foi quando percebi. A porta da geladeira da sala estava aberta. Meus olhos se fixaram na porta de aço aberta e um arrepio cortante subiu pela minha espinha. Eu não a havia aberto. Ninguém mais estava ali. Mas a porta estava escancarada, revelando a escuridão congelada do interior. O ar gelado escapava dali em nuvens finas, tornando a temperatura do pequeno cômodo ainda mais insuportável. Meu peito subia e descia rapidamente, a respiração saindo em névoas trêmulas. Eu deveria correr, deveria sair dali o mais rápido possível, mas meus pés estavam colados ao chão, como se uma força invisível me segurasse no lugar. O silêncio que reinava ali dentro era pior do que qualquer grito. Era um vazio absoluto, pesado, que parecia engolir todo o ar ao meu redor. Meu olhar se moveu lentamente para dentro da geladeira. Meu estômago se revirou no mesmo instante. Havia pegadas no chão. Não eram as minhas. Eram marcas úmidas, quase translúcidas, que saíam de dentro da câmara fria e iam até onde eu estava. Como se alguém, ou algo, tivesse saído dali. Um nó se formou em minha garganta. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo. Talvez a geladeira tivesse algum defeito e houvesse gelo derretendo. Talvez alguém tivesse entrado ali antes e deixado as marcas. Mas eu sabia que não era isso. Algo dentro de mim gritava que não era isso. Então, o silêncio foi quebrado. Um barulho sutil, quase imperceptível. Como um estalo. Um rangido fraco, como o som de articulações se movendo após ficarem tempo demais paradas. O som veio de dentro da geladeira. Eu parei de respirar. Meus olhos se arregalaram quando percebi. Ali,
No fundo da câmara fria, uma sombra se mexia. Não deveria haver nada ali. Eu sabia que não havia. Mas mesmo assim, alguma coisa se movia. Um vulto quase indistinto contra a escuridão do fundo. Meus dedos se fecharam ao redor da maçaneta da porta. Meus músculos retesados, prontos para correr. Mas algo me impedia de me mover. O medo me mantinha ali, congelado, enquanto observava aquela silhueta ganhar forma. Foi então que vi os olhos primeiro. 2 pontos opacos refletindo a luz fraca da sala. Pequenos, fundos, vazios, mas estavam olhando direto para mim. O resto do corpo veio logo depois, pálido, enrijecido. O mesmo corpo que eu havia encontrado na noite anterior, agora ali, diante de mim mais uma vez. Mas dessa vez, ele não estava imóvel. Os lábios se abriram devagar, num movimento seco, e um som começou a emergir, baixo, arrastado, como um gemido sufocado vindo do fundo da garganta. Eu engoli em seco, tentando me convencer de que era minha mente pregando peças em mim. Mas não era. O som crescia. Eu vi quando ele começou a sair da câmara fria, os pés descalços e enregelados tocando o chão com um barulho úmido. As articulações estalavam a cada movimento. Os braços pendiam frouxos ao lado do corpo e os olhos ainda estavam fixos em mim. Minha mente gritava: saia, corra, mas meu corpo não obedecia. Então, antes que eu pudesse reagir, ele abriu a boca. O grito veio, rasgando o silêncio como uma lâmina de gelo cortando o ar. Era um som horrível, anormal, um uivo quebrado que reverberava pelo pequeno cômodo, fazendo minha cabeça latejar e meus ouvidos zumbirem. Eu tropecei para trás, minhas costas batendo contra a parede. Minhas mãos cobriram os ouvidos, tentando bloquear aquele som impossível. Mas ele parecia atravessar tudo, penetrando direto na minha mente. O corpo continuava vindo em minha direção. Eu precisava sair. Tomei impulso e me joguei contra a porta, girando a maçaneta com força. Ela se abriu. Saí tropeçando pelo corredor, sentindo minhas pernas vacilarem a cada passo. Meu coração disparado, minha visão turva. Eu não me importava com nada mais. Só queria distância. Mas mesmo enquanto eu corria, mesmo quando me joguei para fora do prédio, sentindo o ar noturno preencher meus pulmões em golfadas desesperadas, os gritos não paravam. E então, algo ainda pior aconteceu. Lá dentro no corredor, a luz piscou novamente. E por um breve instante, eu vi. A câmara fria agora estava vazia. Meus pulmões ardiam. Minha cabeça girava e meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Eu tropecei para fora do prédio, sentindo o vento frio da madrugada cortar meu rosto, mas não parei. Meus pés tocaram o asfalto do estacionamento com um som oco e apressado. Minhas pernas vacilavam, mas eu continuei correndo, porque a única coisa que importava naquele momento era colocar o máximo de distância entre mim e aquela geladeira maldita. Quando finalmente parei, dobrado ao meio, tentando recuperar o fôlego, percebi que minha pele estava coberta por uma fina camada de suor frio. Meu peito subia e descia rapidamente e minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam encontrar o celular no bolso. Eu precisava ligar para alguém, precisava contar o que aconteceu, mas o que eu diria? Que um corpo que deveria estar morto havia saído sozinho da câmara fria? Que aqueles gritos ainda ecoavam dentro da minha cabeça como um pesadelo que se recusa a acabar. Minha mente girava em busca de respostas, mas só encontrava pavor. E então, quando tentei acalmar minha respiração e racionalizar o que tinha acabado de acontecer, percebi algo que fez o chão parecer se abrir sob meus pés. O silêncio. Eu já não ouvia mais os gritos. A noite ao meu redor parecia estranhamente calma, como se o mundo tivesse apagado qualquer vestígio do horror que acabara de acontecer. As luzes do prédio piscavam fracamente, a cidade ao longe seguia seu ritmo normal, e por um breve instante comecei a me perguntar se tudo aquilo não tinha sido um delírio meu. Talvez a exaustão, o cansaço, o peso de estar lidando com corpos todas as noites. Talvez minha mente tivesse cedido à pressão.
Era isso, certo? Era isso que eu precisava acreditar. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Eu ia para casa, dormiria um pouco, e pela manhã tudo pareceria menos absurdo. Foi então que meu celular vibrou no bolso. Quase soltei o aparelho quando vi a tela se iluminar. Minhas mãos ainda tremiam quando deslizei o dedo pela tela para atender. Alô? Minha voz saiu rouca, trêmula. Do outro lado da linha, silêncio. Só o som fraco da respiração de alguém. Uma respiração gélida. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som começou. Aquele mesmo grito. Dessa vez, bem ao meu ouvido. Joguei o telefone longe, sentindo um arrepio brutal subir pela espinha. Meus joelhos cederam e eu caí no chão, tremendo. O grito se dissipou no ar como se nunca tivesse existido, mas eu sabia. Ele estava ali. Eu queria correr, queria sumir dali, mas uma força sombria parecia me prender no lugar. E então, quando finalmente consegui reunir coragem para erguer os olhos, vi algo que fez meu sangue gelar. Ali, na porta do necrotério, uma sombra me observava. Estava parada, imóvel, mas eu sabia que me via. Sabia que estava esperando. E então, como se quisesse me mostrar que aquilo não tinha acabado. A luz do corredor piscou mais uma vez, e a porta da câmara fria se abriu sozinha. Eu estava paralisado. O pavor me dominava por completo, como se minhas pernas estivessem presas ao chão. O ar ao redor parecia mais denso, mais pesado, e eu mal conseguia respirar. Meus olhos estavam fixos na porta da câmara fria, que agora estava escancarada, como um convite direto para o abismo. Dentro da geladeira, a escuridão parecia engolir tudo, mas eu sabia que, de algum modo, algo ainda estava lá. Algo que não deveria estar. Foi quando percebi. Não era só o grito que ecoava na minha mente. O ar estava mais gelado. A temperatura estava caindo mesmo lá fora, onde a noite parecia mais fria do que deveria. Meus dentes batiam involuntariamente e eu olhei para a porta com um receio crescente. O corpo, ele estava lá. Ou melhor, sabia que voltaria. O que foi aquilo? Como aquilo aconteceu? Como uma simples geladeira se tornou o esconderijo de algo tão inexplicável e aterrador. E então, no meio da confusão mental, eu ouvi aquele som novamente. Um estalo, um rangido, algo se movendo. Era a porta da câmara fria, que agora começava a se fechar lentamente, quase como se estivesse tomando a decisão de me deixar ou me engolir completamente. Eu deveria correr. Eu deveria sair dali agora. Mas as palavras na minha mente ficavam se repetindo como um mantra, um grito que não cessava. Não vá perto, não vá perto. Mas, sem perceber, eu estava indo na direção da porta. A sensação de não ter controle sobre o próprio corpo me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Eu estava ali, à mercê de algo que nem eu nem ninguém poderia explicar. E quando finalmente cheguei até a porta da câmara fria, eu estendi a mão, hesitante, tentando controlar as lágrimas que agora ameaçavam cair. Então, com um movimento automático, abri a porta. E lá estava, o corpo pálido, inerte, exatamente como da última vez. Só que havia algo diferente desta vez. A respiração estava lá, fraca, mas estava. Um leve suspiro, quase imperceptível. Eu recuei, meu corpo tremeu, o coração quase parou de bater. Era impossível, não podia ser real. O corpo que eu vi antes, que eu sabia que estava morto, agora estava ali, respirando. Não era um truque, não era um pesadelo, era real. Meu estômago se revirou e, em um impulso, eu fechei a porta da geladeira. Mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não me abandonou. Eu sentia como se a presença daquela coisa estivesse me vigiando, me observando, esperando. No dia seguinte, voltei ao trabalho, a mente completamente fogada e atordoada. O que aconteceu naquela noite? Eu estava começando a pensar que talvez tivesse imaginado tudo, que o cansaço e o estresse haviam distorcido minha percepção da realidade. Mas quando entrei no necrotério, meu corpo congelou novamente. A porta da geladeira estava aberta, e lá estava ele, o corpo,
imóvel. Mas dessa vez, algo mais estranho aconteceu. Os gritos voltaram, e eu sabia que não iriam mais embora. Eu senti uma onda de pânico me envolver por completo. O som dos gritos, mais altos do que nunca, parecia vir de dentro da minha cabeça, mas eu sabia que eram reais. Eu tentei fechar os olhos, tentando ignorar a sensação de que tudo estava desmoronando ao meu redor, mas não consegui. Meu corpo estava paralisado. Eu sabia que de algum jeito aquele corpo estava ligado a tudo aquilo e que nada mais seria como antes. Era como se ele estivesse pedindo para ser encontrado, para ser entendido, para revelar algo que ainda estava por vir. Eu respirei fundo, tentando tomar controle de mim mesmo, e lentamente me aproximei da geladeira. Os gritos abafados continuaram, mas algo estava diferente. Não havia mais aquele toque de desespero, nem de sofrimento. Agora, parecia uma espécie de pedido, como se o corpo na câmara fria tivesse uma missão a cumprir, algo a me mostrar. Eu abri a porta da geladeira mais uma vez, com a sensação de que algo mais forte do que a minha vontade estava me conduzindo. O corpo estava lá, mais pálido do que nunca, mas havia algo de inexplicável nos seus olhos, como se ele me visse, como se ele soubesse que eu estava ali. O arrepio que percorreu minha espinha foi tão forte que quase me fez desmaiar, mas eu continuei a olhar para ele. Foi então que, como um estalo no ar, os gritos cessaram. O silêncio invadiu o espaço, como se o próprio ambiente tivesse apagado qualquer vestígio daquele terror. O corpo, agora completamente imóvel, parecia estar em paz. Era estranho, mas de alguma forma, eu sabia que aquilo significava o fim daquele ciclo de medo e pavor. Com um último olhar, eu fechei a porta da geladeira e respirei profundamente, sentindo meu coração começar a desacelerar. Os gritos haviam desaparecido. A câmara fria estava silenciosa e o prédio ao meu redor parecia retomar sua normalidade, como se nada tivesse acontecido. Aquela noite, eu saí do necrotério com a certeza de que o que havia ocorrido jamais seria explicado. Aquela experiência, bizarra e aterrorizante, ficaria comigo para sempre, como uma sombra que nunca se apagaria. Mas por fim, eu sentia que o que quer que fosse que tivesse ocorrido ali, no fundo daquela geladeira, agora estava resolvido. Eu não sabia se era uma manifestação sobrenatural, uma distorção da realidade ou algo ainda mais incompreensível. Mas eu sabia que a sensação de terror havia sido substituída por algo mais profundo, mais quieto. E assim, as portas do necrotério finalmente se fecharam. Eu continuei meu trabalho, sem nunca mais ouvir os gritos ou ver o corpo. Mas algo dentro de mim nunca mais seria o mesmo. A lembrança daquele momento, aquele medo indescritível, permaneceria comigo, sem explicações, sem respostas. Só um eco, um grito congelado que havia desaparecido, mas nunca sido esquecido.